Hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais engraçadas e mais famosas de todos os tempos, Friends. E também a minha série favorita. Mais especificamente dentro do universo de Friends, vamos falar sobre Ross e Rachel. Tentar analisar se realmente o Ross traiu ou não traiu a Rachel. Fazer um balanço do relacionamento deles dois, colocando aqui na mesa as atitudes dos dois e conversando um pouco sobre ela. Se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se tu é fã de Friends também, não esquece de se inscrever no canal, porque eu também sou e vai ter muitos vídeos sobre Friends ainda nesse canal. Bora pro vídeo, depois da vinheta, claro. A Rachel foi o amor da adolescência do Ross. Ele se apaixonou por ela enquanto eles ainda estavam no colégio, no ensino médio. Ela nunca soube, até a vida adulta, que o Ross era apaixonado por ela desde adolescente. Eles se tornam adultos, ela volta para a vida dele, volta para a vida da irmã dele, e ali eles convivem e conhecem outros amigos, que passam a ser um grupo formado por 6 pessoas. Passa a acompanhar no início da série o desenrolar dos sentimentos do Ross pela Rachel, depois que ele se divorcia da sua primeira esposa, Carol, quando ela se descobre ser lésbica. Quando a gente começa a acompanhar o relacionamento da Rachel e do Ross, quando a gente começa a perceber que o relacionamento deles já não começa de uma forma muito convencional. Tem muitas situações que, se a gente for colocar na mesa hoje em dia, a gente já percebe, no caso, que muitas das situações que fizeram o relacionamento acontecer já deram um indício pra gente de que aquele relacionamento seria muito polêmico, muito conturbado e muito difícil de ter um final feliz. Isso tudo é passado de uma maneira muito cômica, claro, até porque é uma série de comédia, estamos falando de uma sitcom, pra gente não ficar pensando muito, a gente não refletir muito e apenas dar risada. O Ross e a Rachel estavam brigando muito já de uns tempos no relacionamento deles. Eles tiveram uma fase muito feliz, só que aí os problemas começaram a aparecer uns meses depois, um ano depois. A série não deixa essa questão do tempo muito claro. Mas eles já vinham brigando muito. A Rachel conseguiu o emprego que dava início ao mundo da carreira que ela queria seguir, que era a carreira da moda. E a maneira como ela conseguiu esse emprego foi através de um cara que ela conheceu no restaurante onde a Mônica, amiga dela, irmã do Ross, trabalhava. E ele oferece um emprego para Rachel. Ele tinha intenções com a Rachel logo quando ele conheceu ela e por isso ele ofereceu o emprego. Óbvio que ela queria trocar já de carreira, que ela não estava satisfeita com o emprego dela no momento. Então ela simplesmente abraçou a oportunidade, foi. Apesar que ela nunca deu qualquer chance ou esperança ou alimentou algo no cara que ofereceu o emprego para ela, que era o Mark. O Ross fica com muitos ciúmes da situação em si, porque ele percebe que o Mark tinha sentimentos pela Rachel e percebe também que não foi à toa o fato do Mark ter oferecido um emprego de assistente para Rachel na empresa de moda que ele trabalhava. Mesmo assim, o Ross fica muito inseguro com a situação e eles acabam brigando muito devido à nova rotina dela no trabalho, devido a várias crises de ciúmes dele com ela no trabalho e no mesmo ambiente que o Mark, passando por uma fase muito difícil no relacionamento deles, que acaba culminando numa briga estratosférica por conta desses ciúmes e por conta que o Ross acaba interferindo muito no trabalho da Rachel por conta dessa insegurança e desse ciúme. A famosa briga acontece. O Ross acaba interferindo no trabalho da Rachel, indo até lá, causando um mini incêndio. Eles vão pra casa, o Ross com a justificativa de que era o aniversário deles e que ele queria passar um tempo junto com ela. E ela sempre falando pra ele que não tinha tempo naquele momento pra dar a ele, pra eles ficarem juntos. Então isso acaba se tornando uma bola de neve quando o Ross começa a expor pra ela as inseguranças dele, só que de uma forma não muito olha, eu tô um pouco inseguro com essa situação. Ele começa a falar de uma forma
como se aquilo tudo que estivesse acontecendo fosse apenas culpa dela, dele ter agido daquela maneira. A briga chega em um ponto muito grave pro relacionamento deles dois, em que a Rachel pede o famoso tempo. O Ross sai acreditando que um tempo significa um término e acaba dormindo com outra pessoa na mesma noite. What do you want me to do? I don't know. Look, maybe we should just take a break. Okay, fine. You're right. No. A break from us. Na manhã seguinte, quando o Ross acorda, a garota da Xerox ainda tá na casa dele. Ele meio que a expulsa exatamente na mesma hora que a Rachel chega, sem a Rachel fazer a menor ideia que tinha outra pessoa ali com ele. Ele corre para tentar impedir que a fofoca que ele dormiu com outra pessoa se espalhe, sempre demonstrando culpa e arrependimento. Um tempo significa dar uma pausa do relacionamento naquele instante, dar uma pausa do relacionamento naquele momento. Mas na cabeça do Ross, quando a Rachel fala que precisa de um tempo para nós dois, ele entende aquilo como um término. E isso mostra na série o quanto os dois tinham concepções diferentes do que significa um tempo. Eles não chegam a conversar sobre isso, pois acreditam ou não chegam a cogitar que um dia iriam passar por aquilo. Então eles não têm conversas sobre o fim do relacionamento, que é uma conversa que, querendo ou não, muitos casais normalmente têm. Por terem concepções diferentes sobre o significado de tempo, é totalmente compreensível a Rachel ter se sentido traída. Porque, para ela, quando ela pede um tempo, ela pede um tempo daquele momento, daquela briga, de toda aquela discussão que já vinha durando horas e estava sendo super cansativo para os dois e estava apenas desgastando a relação deles. Um outro ponto que acaba não facilitando para o lado do Ross é que, por ele entender como um término, ainda assim ele sai na mesma noite e se encontra com a garota com a qual ele passa a noite junto. Ele pode não acreditar que traiu, mas ele também não pode dizer que não faltou com consideração com a Rachel. Ele não pode dizer que não faltou com respeito com o relacionamento deles dois, até porque se ela era, e ele dizia ser, o amor da vida dele, não tem justificativa ele dormir com outra pessoa na mesma noite em que eles supostamente terminaram. A série joga nós, espectadores, de um lado para o outro. Numa hora a gente entende o lado do Ross e entende o que ele pensou, mas também entendemos o lado da Rachel. E os amigos deles ficam nesse mesmo impasse. Tanto que o Joey, que é o Joey, julga o Ross pela atitude dele. E o Chandler, que naquele momento ainda é o Chandler, ele ainda não tá com a Mônica, então ele não evoluiu o suficiente pra gente dizer o Chandler. Não, ele ainda é o Chandler. Ele também julga o Ross e demonstra muito desconforto com a situação. Há também opiniões que defendem que o Ross não traiu e que tudo não passou apenas de uma falta de respeito e consideração da parte dele. Rachel fala que eles precisam de um tempo. Na manhã seguinte, quando a Mônica pergunta se eles terminaram, a Rachel fala que sim. E quando ela vai voltar com o Ross, ela fala: So, what do you say? Can I be your girlfriend again? Yes, you can very much. Muita gente usa essas famosas frases e esses famosos momentos para defender que aconteceu sim um término e que não foi traição da parte do Ross que aconteceu. O segundo argumento é que não houve definição clara e limites sobre quanto seria aquele tempo, do que seria exatamente aquele tempo, como aquele tempo funcionaria para eles dois como um casal. O que aconteceu naquele intervalo pode não ter valido de muita coisa, principalmente se falando sobre traição, já que não houve limites e não houve uma definição do que ambos poderiam ou não fazer, ou deveriam ou não se comportar dentro daquele intervalo de relacionamento. O terceiro argumento é que, como os dois tinham concepções totalmente diferentes sobre o que significava um tempo, atitudes logo que aconteceram durante esse tempo devem ser anuladas.
eles não devem levar como traição ou levar em conta, até porque ambos têm visões muito diferentes, então agir deixando aquilo pra lá, seguindo em frente, retomando o relacionamento. E foi até o que eles tentaram fazer, mas esse fantasma do passado sempre acabava voltando pro relacionamento deles dois. Avaliando ambos lados, é complexo demais. Os dois tinham concepções diferentes sobre o significado de algo tão simples. Os sentimentos da Rachel são totalmente válidos quando ela afirma que se sente traída, até porque antes mesmo dessa famigerada briga, eles já vinham brigando muito, e a Rachel estava sendo subjugada o tempo todo pelo Ross, que estava sendo inseguro e apontando que ela poderia estar traindo ele com o Mark. Que o Mark só ofereceu o emprego dos sonhos para ela porque ela era bonita, e não porque ela era inteligente e merecia estar ali. Quanto ao Ross, ele já vinha quebrado de um casamento que durou anos e no final ele ainda foi trocado quando a sua ex-esposa se descobre lésbica. Talvez ele não tivesse entendido que não estava na hora de iniciar um relacionamento tão intenso e longo com a Rachel, mesmo que ela fosse o amor da adolescência dele. Ele estava numa posição que favorecia muito das suas atitudes machistas e inseguras, e isso realçava esses traços tóxicos nele. Mas nada que o Ross tenha feito é defensável, ele errou demais. Pra vocês terem uma noção, essa treta já dura 28 anos, considerando que a treta começou logo quando a briga aconteceu e não pega o início da série. A série começa em 94, a treta acontece ali na terceira temporada, no ano de 97. Então essa discussão já vem durando há uns 28 anos. E agora com a internet, as pessoas realmente tomaram partido e continuam tomando partido. Seja do Ross, seja da Rachel, sempre quando essa discussão volta à tona e as pessoas defendem com unhas e dentes os seus argumentos e as suas opiniões sobre o que realmente aconteceu, se foi traição ou não. E isso gerou falas icônicas que as pessoas repetem, né, que vieram da série. Well, if she thought they were on a break. E memes extremamente engraçados, que mesmo que a gente acredite ou não ter sido uma traição, a gente acaba dando risadas, porque são muito bons e é inevitável não rir. Você tá se perguntando qual é a minha opinião final, se foi ou não traição. Bom, gente, a minha opinião não importa de muita coisa, é apenas a opinião, apenas de um fã qualquer, como qualquer outro fã. Eu tô do lado da Rachel nessa, respeito muito também quem não tá. O outro lado também tem argumentos que são muito convincentes, mas eu particularmente tô do lado da Rachel. Gente, o que vocês têm a dizer sobre essa treta histórica no mundo das séries? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, o que tu acredita que foi, se foi traição ou não. Não deixa de assistir os vídeos do canal, claro, tá? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!